infestação de mosca. Mais uma praga é lançada sobre o Egito. Ramsés é obrigada a ceder a um pedido de Moisés. Moisés descobre que existe um traidor no meio dos hebreus. Fique até o final. Resumo de Os 10 Mandamentos entre 10 e 14 de abril, segunda-feira, 10 de abril. Moisés explica para Ramsés que os acontecimentos não dependem dele e que foi apenas escolhido por Deus para liderar o povo. O rei entende que Moisés busca a libertação dos hebreus e pede que ele suma. Moisés conta que a teimosia do rei terá graves consequências aos egípcios e sai. Enotmiri diz que o dever de Nefertari é zelar pelo reino, e aconselha convencer Ramsés a ceder o pedido de Moisés. Apuqui observa indignado a obra paralisada e Jairo comenta que o rei deve tomar uma providência o quanto antes. Baque perde a coragem de falar na frente de todos que é filho de Mequetre. O comerciante inventa que o menino apareceu para buscar o pagamento da joia feita por Bezalel e Tais nem desconfia. A sós, Mequetre lamenta a situação de Baque, mas afirma que não há como ter certeza de que é pai dele por causa da profissão de Karen. Revoltado, Baque explode e avisa que Mequetre pode ficar tranquilo, já que nunca mais irá encontrá-lo. Pazir informa Ramsés que muitos egípcios estão na porta do palácio esperando uma palavra do rei para que os aliviem. Mequetre explica para Ramsés que o Egito está passando por problemas sérios, porém o faraó diz que saberá resolver todos eles. Iqueni e Baquemut são ordenados a conter as pessoas que estão fora do palácio. Pazir e Mequetre concordam que Ramsés deveria acalmar o povo. Amós, Apuqui e Jairo cobram dos oficiais uma atitude contra os hebreus. Ramsés discursa para o povo, tranquilizando-os e afirma que as pragas acabaram, pois os deuses são mais poderosos. Sem causar desconfiança, Corá é falso com Moisés e descobre que outra praga está por vir. Ramsés repreende Mequetre ao vê-lo insinuando que o rei deveria permitir a ida dos hebreus para o deserto. Nefertari sugere que o marido dê um fim na vida de Moisés e acabe com o tormento que os egípcios estão vivendo. Auliabe descobre que Baque procurou Mequetre e conta que o menino deveria ter dito a verdade para a esposa dele. Arão questiona como foi a conversa de Moisés com Ramsés. Enotmiri alerta o rei que o conflito está trazendo sofrimento para todos e pede que o irmão autorize a partida dos hebreus. Yuné encoraja Corá a pegar o cajado de Moisés para que evitem o início da nova praga. Ramsés avisa Enotmiri que jamais será derrotado por escravos e tem o poder de acabar com Moisés, deixando-a temerosa. Leila se surpreende ao descobrir que Bezalel e Débora estão noivos. Débora fica radiante ao ver Eliseba, Inês, Miriam e Joquebede comemorando a notícia do noivado. Uri assume que preferia ver Bezalel morto a se casar com uma escrava e leva um tapa no rosto de Leila. Arrependida por ter agredido o marido, Leila é consolada por Hur. Moisés deixará um assustado ao revelar que foi ameaçado de morte por Ramsés. Hur procura Uri para forçar o filho a entender que Bezalel é adulto e pode tomar as próprias decisões. Ramsés comunica a Pazir que outra praga irá surgir e ordena que o sacerdote agrade os deuses para afastar o caos do Egito. Abiú enfrenta Apuqui e Eldade o apoia. Irado, o feitor acerta uma chicotada em Eldade. Oséias se coloca no caminho de Apuqui e também é alvo do chicote. Joquebede avista a truculência do feitor e pede que ele pare. No momento em que Apuqui se prepara para agredir Joquebede, Oséias o enfrenta novamente, deixando o clima tenso. Terça-feira, 11 de abril, Apuqui percebe a aproximação de muitos escravos e desiste de agredir Joquebede. Arão fica irado ao saber da atitude do feitor. Oséias afirma que Ana partirá com os hebreus para a terra prometida. Jairo conta que Apuqui quase bateu em Joquebede. Ana e Judite ficam horrorizadas. A moça alerta o irmão sobre a partida do povo hebreu. Na casa de Zelofiade, Baque agradece a todos por terem lhe dado uma família. Simud diz que acompanhará Pazir na ida à casa de Moisés. O assistente do sacerdote pede para que Ni acompanhe a Luz até a vila dos hebreus. Apuqui cobra explicações de Ana e é surpreendido com a chegada de Arão em sua casa. Ioné bate em Corá para Moisés acreditar que o hebreu foi agredido pelos feitores.
Arão diz que toda a maldade de Apuqui pode se voltar contra ele. Pazer avisa a Enotmire sobre sua ida à casa de Moisés. Corá chega à casa de Joquebede e finge ter sido espancado por feitores. Oséias desconfia da atitude de Corá e alerta Calebe sobre o caráter do rapaz. Ioné, escondida, observa a casa de Joquebede. Uri não concorda em ir até a vila dos hebreus com Leila. Janes e Jambres fazem um ritual para os deuses egípcios. Acompanhados de Queni, Pazer e Simut caminham temerosos pela rua. Aflita, Carol magoada pelo marido, Datã diz para Safira que quer ter um filho. Em conversa com Hur, Enotmire diz que uma das piores coisas é a fúria de uma mulher rejeitada. Se referindo a Nefertari, a rainha sugere que o faraó repense na hipótese de usar Ioné como informante. Mequetre sente um desconforto ao ouvir Tais mencionar o nome de Baque. Apuqui e Jairo se distraem na casa de Sênia. Eliseba repreende Arão pela ida do marido à casa de Apuqui. Moisés fica surpreso ao se deparar com Pazer em sua porta. Leila visita Bezalel e o parabeniza pelo noivado com Débora. Oséias se arrisca e vai até a casa de Apuqui para tentar encontrar Ana. Mesmo com a desaprovação de Calebe, o rapaz joga pedrinhas na janela da casa do feitor para tentar chamar a atenção de sua amada. A moça finalmente aparece e eles se reencontram. Quarta-feira, 12 de abril. Preocupado, Oséias alerta Ana que uma nova praga está por vir. Pazer questiona Moisés se existe algum ritual para acalmar a ira de Deus. Joquebede explica que a oferenda que mais agrada ao Senhor é a fé inabalável. Moisés explica que crê em Deus, já o escutou diversas vezes e é guiado por ele, deixando Pazer encantado. Simut e Pazer confessam temer o rumo dos acontecimentos diante da resistência de Ramsés. Moisés revela que o objetivo de sua volta é libertar o povo da escravidão e tirá-lo do Egito. Os sacerdotes ficam chocados com a confissão. Ramsés pensa saudoso em Moisés e é surpreendido com a chegada de Nefertari. Moisés pede que Pazer e Simut guardem o plano dos hebreus em segredo, e diz que as pragas só acabarão quando Ramsés obedecer à ordem de Deus. Os sacerdotes agradecem Moisés pela recepção e saem para o palácio. Judite se apavora ao saber por Ana que outra praga irá atacar os egípcios. Ioné encontra Pazer, Simut e Queni na vila e promete denunciá-los para Ramsés. Arão fica emocionado ao conversar sobre Deus com os filhos. Leila se anima com a confiança de Abigail, que acredita no poder da bênção divina para que consiga engravidar. A irmã deixa Leila na dúvida ao questionar se ela acompanhará os hebreus na fuga ou continuará no palácio. Oséias e Calebe chegam em casa e avistam Corá com um cajado. O rapaz se assusta e deixa o objeto de Moisés cair, assustando-o. Uri assume para Gaiji que é muito orgulhoso para se reconciliar com Bezalel, mas o cozinheiro tenta encorajá-lo. Oséias questiona Corá, que consegue mentir bem e sai, mas deixa-o desconfiado. Moisés aceita o conselho de Oséias e promete tomar cuidado com Corá. Leila se despede da família e avisa que voltará à vila para o casamento de Bezalel. Caroma fica aliviada ao encontrar Iqueni, porém se preocupa ao saber que os sacerdotes foram vistos com ele por Ioné. Simut teme que alguém descubra que esteve na vila. Enotmire se entristece ao descobrir que o conflito de Moisés com Ramsés continuará. Eliseba fica apreensiva ao ver Arão indo encontrar Moisés para fazerem o que Deus ordenou. Apuqui e Jairo saem para a obra. Ana e Judite pensam em se refugiar na vila por medo da nova praga. Ioné reclama por Corá não ter pego o cajado e pede que o rapaz a acompanhe. Junto com os magos e sacerdotes, Ramsés ora e entrega oferendas para os deuses, pedindo proteção para o reino. Radina ouve uma conversa secreta entre Nefertari e Caroma sobre Moisés. Mas disfarça. Ioné e Corá observam Moisés e Arão preparando-se para o início da nova praga. Leila e Uri fazem as pazes, trocando declarações de amor. Moisés e Arão ficam impressionados ao perceberem a formação de um exame de moscas no céu. Ioné olha assustado e vai embora, temorosa, enquanto Corá continua parado, vendo intrigado. Apavorados,
Bakhemut e Queni chamam Ramsés para ver a chegada da nova praga. Simut deixa Pazer, Janes e Jambres tensos ao avisar que a praga segue em direção ao palácio em forma de uma imensa nuvem negra. Ramsés e Nefertari ficam impressionados com a aproximação do grandioso enxame de moscas. Moisés e Arão se emocionam ao verem as moscas tomando toda a parte egípcia da cidade. Leila acende incensos para tentar espantar as moscas do harém, na intenção de ajudar Enotmir e Caroma. Judite se esforça para proteger Tais e Meri de serem alvos das moscas. Leila avisa Huri que o palácio está infestado de moscas. Jairo e Apuqui correm para fugir das moscas sob o olhar dos escravos, que são poupados. Bakhemut avisa que já tentou de tudo para afastar as moscas e conta que nada deu certo, irritando Ramsés. Nefertari e Enotmir suplicam para que o rei permita a ida dos hebreus para o deserto. Quinta-feira, 13 de abril. Ramsés ordena que Bakhemut chame Moisés e Arão. Ana e Judite chegam com Tais e os filhos na vila dos hebreus. Elas percebem que agora estão protegidas das moscas. Hori e Merit estranham a atitude de Bach. Arão conversa com os filhos sobre a invasão das moscas. Bakhemut e Queni caminham em direção à casa de Moisés. Eldad descobre que Bach é filho de Mequetre. Moisés se surpreende ao se deparar com os oficiais egípcios na porta de sua casa. Abigail tenta confortar Bach. Corá vai até a casa de Datã e pede para ver os filhos. Moisés e Arão saem para o encontro com o faraó. Corá reencontra os filhos e os convida para um passeio. Ramsés diz para Moisés que deixa os escravos cultuarem Deus, mas que não poderão ir muito longe. Emocionado, Moisés conversa com Deus e é apoiado por Arão. Ramsés observa a nuvem de moscas deixando o palácio. Caroma e Pepe ficam aliviados ao notarem a saída dos insetos. Pazer alerta Simut dizendo que o faraó não cumprirá a promessa. Leila sugere que Gaigi utilize a farinha que restou para fazer pão. Enotmir pergunta se Ramsés cumprirá com o que prometeu a Moisés. Mequetre e Tais ficam aflitos sem terem o que comer. Apuqui teme o poder do Deus dos hebreus. Enotmir alerta Hur ao dizer que o irmão não cumprirá a promessa. Moisés e Arão avisam aos escravos sobre a promessa do faraó. Eles dizem que o rei deixou os hebreus cultuarem Deus no deserto. O povo se enche de esperança e Moisés continua discursando. Corá aproveita a distração de todos e manda os filhos roubarem o cajado de Moisés. Nefertari se irrita ao perceber que só tem pão e frutas para comer. Radina sugere que o rei peça a Jair para trazer mantimentos. Assir e Eucana encontram o cajado de Moisés na casa de Joquebede. Bina nota a ausência dos filhos. Bakhemut e Queni chegam à vila dos hebreus e avisam que o rei não permitirá que ninguém vá a lugar algum. Os escravos começam a se dispersar tristes e decepcionados. Pazer e os magos alertam Ramsés sobre o poder do Deus dos hebreus. O faraó se irrita e chama todos de covardes. Moisés pede para os familiares terem fé. Ele diz que a palavra de Ramsés não é confiável. O profeta avisa que Deus só vai parar quando os hebreus estiverem longe do Egito. Hur conversa com Enotmir e relembra das histórias contadas por seu pai. Leila revela os planos de Deus para Gaigi. Corá entrega o cajado de Moisés a Euné. Bina questiona Assir e Eucana pelo desaparecimento. Caroma avisa Nefertari sobre a presença de Euné na porta do palácio. Os oficiais autorizam a entrada da vilã. Moisés se desespera ao notar o sumiço de seu cajado. Euné revela sua descoberta ao faraó. Ramsés fica contente ao ver o cajado de Moisés e pergunta o que a megera deseja. Sexta-feira, 14 de abril, Euné diz ao faraó que foi enviada pelos deuses para ajudá-lo e diz não ser prudente ignorar esses sinais e diz a Ramsés que deseja voltar para o palácio. Arão, Oséias, Eliseba e Eleazar procuram pelo cajado de Moisés, sem sucesso. Miriam diz a Moisés que o cajado pode ter sido roubado, já que os egípcios podem ter concluído que o poder emana do objeto. Pensativo, Moisés concorda com o pensamento da irmã. Corá aparece na casa de Joquebede e se faz de surpreso com o sumiço do cajado.
O libertador conta para Corá que o roubo não irá atrapalhar os planos de Deus. Ramsés e Nefertari avaliam o pedido de Uné. Finalmente o faraó permite a volta de Uné ao palácio, que satisfeita, entrega o cajado ao rei. Leila e Uri falam de Bezalel e sobre os planos de Deus para o rapaz. E Uné diz a Nefertari que a rainha precisa dela para protegê-la e deixa a filha emocionada. Oséias diz desconfiar que Corá tem algo a ver com o sumiço do cajado de Moisés, sem perceber que está sendo ouvido pelo suspeito. Os dois discutem e são interrompidos por Joquebede. Caroma fica surpresa com a notícia de que Uné está de volta ao palácio. Gaigi e Shibali ficam felizes com os mantimentos que receberam da Núbia. Radina pede a Gaigi para preparar um prato especial para a convidada da rainha, deixando o cozinheiro surpreso, sem saber de quem se trata. Janes e Jambres examinam o cajado de Moisés. Pazer diz a Ramsés que não está satisfeito com o retorno de Uné e deixa o faraó irritado. Leila fica chocada ao encontrar com Uné no palácio. Como nos velhos tempos, Uné destila seu veneno contra Leila. Pazer procura Nefertari e diz não concordar com a volta de Uné. O sacerdote pede para que a filha convença o faraó a desistir da ideia, mas a rainha nega o pedido do pai. Bakhemut fica tenso ao ser questionado por Iknis se Uné tem algo contra ele, já que ela prometeu vingança antes de ser enxotada do palácio. O general fica tenso e se lembra de sua participação na morte de Seti. Leila conta a Inutmiri que Uné está de volta ao palácio com o consentimento do rei e deixa a princesa perplexa. Corá agradece os filhos por terem conseguido roubar o cajado de Moisés, mas as crianças respondem contrariadas. Enutmiri tira satisfação com Ramsés, mas o faraó não dá ouvidos à irmã. Leila confessa a Gaigi o seu medo pela volta de Uné ao palácio. Ramsés se sensibiliza com o desespero de Enutmiri e ampara a irmã. Hur se mostra desesperado pelo que Uné pode fazer contra Enutmiri e deixa Uri preocupado, já que ela pode fazer algo contra o seu pai para atingir a princesa. Janes e Jambres fazem testes no cajado de Moisés para descobrir o seu verdadeiro poder. Nefertari explica para Amenhotep o retorno de Uné para o palácio e deixa o menino confuso. Caroma orienta Radina a tomar cuidado com Uné e deixa a serva receosa. Mequetre e Tais conversam sobre as pragas e a egípcia diz que somente terão paz novamente quando o faraó libertar os hebreus. Os dois discutem e Mequetre diz a Tais que não quer que ela leve os filhos à vila escondendo que, no fundo, tem medo do encontro das crianças com Baque. Tais conta que encontraram com Baque na vila e que o rapaz os tratou com frieza, deixando Mequetre aliviado. Apuqui revela a Jairo que está desanimado com o faraó, que não consegue combater o Deus dos hebreus e que preferia que os escravos partissem do Egito. Joquebede, Inês, Miriam e Abigail falam sobre o casamento de Débora. Pazer diz a Simut que o cajado não tem poder algum, mas pode despertar ainda mais a ira do Deus dos hebreus. Emocionado, Pazer abraça o Simut e diz que estão desamparados pelos deuses. Assir e Eucana escutam uma conversa de Moisés, que diz que o maior problema não foi o roubo do cajado, mas por haver um traidor entre eles. Os meninos se olham temerosos e se afastam. Uné entra no quarto de Enutmiri completamente adornada e bela e pergunta triunfante para a princesa como ela tem passado. Se você gostou do conteúdo, vou te pedir um favor, se torne um inscrito nosso, em troca você vai ficar por dentro das suas novelas favoritas, mas para isso acontecer, você deve ativar o sininho, deixa um joinha e um comentário sobre o que você gostaria de ver aqui. Te espero amanhã, Deus abençoe sua semana.